Encerrando outubro com foco na saúde feminina, mês totalmente dedicado ao Outubro Rosa, que é aquele mês para a gente olhar mais para si, realizar os exames para prevenir o câncer de mama. E as minhas convidadas de hoje, inclusive o estúdio da Playhit está super florido, são duas amigas que venceram, duas guerreiras que enfrentaram o câncer de mama com menos de 35 anos, que é Camila Mello e Marcela Maciel, que eu já queria agradecer a presença delas por compartilhar. Elas vão compartilhar um pouquinho de como foi travar essa batalha e saírem vencedoras com a gente, né, meninas? Isso mesmo, Kati. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo, assim, artista, com duas pessoas maravilhosas. Kati, obrigada também. É sempre um prazer poder falar, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem. Eu sempre falo que quando a gente compartilha, a gente também se cura. Sim. Então, sempre que eu compartilho, é uma possibilidade que eu tenho de me curar e de ajudar outras pessoas a se curarem também. Então, não só de prevenir, mas quem também está no enfrentamento, aí está vivendo o processo, enxergar essa luzinha, ou essas duas luzonas no fim do túnel. E vocês têm muito mesmo para ensinar, né? Camila e Marcela se conheceram aqui hoje, né? Elas não se conheciam, mas elas têm em comum a mesma idade que elas enfrentaram o câncer de mama, né? Também o tipo de câncer, que foi o câncer na mama. E elas vão falar um pouquinho de como foi esse momento da descoberta para vocês, assim. O dia que vocês tiveram o resultado, foi através de qual exame? Se vocês já faziam exames preventivos antes ou foram, assim, pegas de surpresa? Posso começar, Camila? Eu ia por ordem alfabética. Então, eu tenho uma doença autoimune, né, neurológica, que eu descobri tem uns 13 anos, tem mais ou menos 13 anos. Então, por causa disso, eu sempre faço acompanhamento pelo menos uma vez por ano, check-up anual. E aí eu nunca tive nada nas mamas, não tinha nenhum fator de risco, nem ninguém na minha família, relacionado de câncer de mama. E aí foi no momento em que eu fui fazer mais um exame de rotina, eu na verdade não sentia nada, e eu tava com muitos sintomas de TPM só, fui pra gineco pra tentar ajustar alguma coisa nesse sentido. E aí foi uma surpresa, porque eu não imaginava de jeito nenhum. E aí quando eu sentei pra fazer a ultrassom, a médica já suspeitou naquele momento. Então eu sou enfermeira, e aí como a gente acaba sendo mais ligado em todos os processos, né? A gente tava conversando normal, eu já conhecia de antes a médica que fez a ultrassom. E aí quando ela disse, Marcelinha, peraí, segura. E quando eu fui ver na mudança da expressão facial dela e a repetição insistida, realizando várias vezes o exame, e aí ela perguntou se eu já tinha alguma disfunção, tinha algum nódulo prévio. Inclusive, eu sempre fazia com ela, ela olhou nos anteriores, não tinha. E aí eu falei na maior da inocência do mundo, né? Ai, meu Deus, isso pode ser um câncer? E ela disse, pode. Nossa. Então, foi assim, não teve ensaio, não teve preparo, não teve nada. E aí, quando ela disse pode, naquele momento que eu já vi aquelas imagens da ultrassom, e pela classificação da ultrassom, que eles fazem uma classificação da imagem, eu já tinha certeza que era. Então, eu já saí de lá, ninguém na minha família sabia, eu tava sozinha, ninguém sabia de nada. E aí, eu liguei pra minha irmã. Porque foi um exame de rotina, né? Que você foi fazer... Total. Pra mim, inclusive, era o mais tranquilo. Eu sempre era meio paranoica, assim, com ultrassom endovaginal, por exemplo. É algo que eu sempre ficava com medo de dar alguma coisa, de ter um mioma, não sei o quê. Sempre fui mais... Um exame que eu fui fazer com mais medo. Mas ultrassom de mama, nunca, porque eu nunca tinha tido nada. E não tinha ninguém na minha família que tinha nada. E aí, o processo todo foi muito rápido de diagnóstico. E isso é uma das coisas que eu sou mais grata nessa vida. Porque foi tudo muito rápido. Então, eu fiz essa ultrassom numa quarta-feira à tarde, antes do feriado de 7 de setembro, e no outro dia de manhã eu já estava sentada na cadeira do oncologista. Por causa de uma grande amiga minha que, enfim, me ajudou no processo inteiro, e aí ela já conhecia esse oncologista. No outro dia de manhã eu já estava sentada na cadeira dela, ela já me examinou, eu já sabia que provavelmente era câncer. De lá eu já saí para fazer mamografia, biópsia, enfim. Em menos de uma semana... Acelerou todo o processo, né? Em menos de uma semana eu fui, do nada, a um diagnóstico de câncer. Então, emocionalmente, isso tem um peso enorme, né? Porque, de fato, eu não tive tempo para digerir. Em 15 dias, eu já tinha começado a quimioterapia. Então, foi tudo muito rápido. Mas isso é muito positivo pela própria chance de cura. E a gente sabe que não representa a realidade da maioria das histórias, principalmente quando a gente está falando das mulheres que têm acesso ao Sistema Único de Saúde.
Então, a gente vê o sofrimento que é para conseguir um especialista, enfim, e de acesso ao tratamento, e foi muito rápido. Assim, graças a Deus, eu tive muita sorte, muitos anjos nesse primeiro momento. Conta um pouquinho agora da tua história, um pouco Mila. diferente. Eu descobri que eu estava com câncer em fevereiro do ano passado. Na verdade, no último dia útil do mês de janeiro. E eu acordei segurando o nódulo. Eu durmo de bruços, então eu acordei segurando ele. E aí passei uns 3 dias calada, tentando digerir aquilo ali, achando que podia ser, sei lá, uma reação desodorante, sei lá. Com inflamação, né? Não passava na minha cabeça nunca ser um câncer de mama. E aí eu tenho várias amigas médicas e escolhi uma e pedi para encontrar ela, e ela fez o toque, e aí ela disse, não, a gente precisa fazer uma ultrassom e vamos correr com isso. No outro dia a gente fez uma ultrassom com outra amiga da gente, e aí ela classificou lá, pedindo para fazer a biópsia. Então, eu ainda demorei para fazer a biópsia, demorei umas 3 semanas para fazer, fugindo daquilo ali. E quando eu fiz, o laboratório me ligou 2 dias depois, pedindo um exame complementar. E aí, isso tudo, imagina eu escondendo da minha família, né? Minhas amigas sabiam, mas tipo... E aí, quando 2 dias depois o exame, o resultado da imunohistoquímica saiu, e aí eu não tinha noção, carcinoma, eu não tinha noção de absolutamente nada. Mandei para uma das meninas. E aí, quando ela me respondeu, ela disse, tu queres que eu te ligue ou queres que eu mande por mensagem? E aí, foi nesse momento que eu caí em si. Elas foram fundamentais para eu não desistir, porque assim, eu não tive chance de desistir, né? Cada uma aqui segurou na mão e todas com os conhecimentos. Eu fiz o meu tratamento todo no SUS, então, depois do resultado, eu passei, acho que uma semana depois, eu já tinha passado por mastologista, já tinha passado pelo oncologista, e assim, eu lembro que na consulta com o oncologista, estavam todas reunidas e todas fazendo 1000 perguntas ao mesmo tempo. No final, ele perguntou, você tem alguma dúvida? E eu... Todas já Então, nem sei o que estava passando, né? Porque ali foi um momento que eu congelei, literalmente. O tempo passou que eu não senti. Meu tratamento durou 9 meses. O tipo que eu tive, porque como eu falei para Marcela, não tem esse... A gente sempre fala no passado. Não tem essa história de contar, esperar 5 anos para contar, não, né? Não, o tipo que eu tive foi um triplo negativo. Eu fiz 16 sessões de químio, uma cirurgia de quadrantectomia e 15 sessões de rádio. Terminou o tratamento em dezembro do ano passado. Coisa boa. E o teu tratamento, Marcela? Então, o meu tratamento ele foi um pouco mais emocionante. Como eu tenho essa doença autoimune, então... até então, na verdade, eu passei... é uma doença autoimune neuromuscular. E aí, a minha vida inteira eu tinha medo de levar uma topada. E ter que ir para o hospital e tomar remédio. Porque tem muita restrição de medicação. E aí, quando eu descobri, tô com câncer. Se eu tinha medo de levar uma topada, que dirá tratar um câncer. Então, para mim, descobrir que eu estava com câncer, assim, eu passei 15 dias chorando a minha morte. Os primeiros 15 dias eu chorava 24 horas por dia. Porque eu dizia, não, tudo bem, eu vou fazer o que todo mundo quer, mas eu sei que eu vou morrer. Então, os primeiros 15 dias eu enxergava o mundo preto e branco, assim. Eu tive uma rede de apoio incrível, de muito amor, assim, por todos os lados. E que foi o que me sustentou nesse início mesmo. Né? Sem sombra de dúvidas. Eu digo que sozinha eu não conseguiria chegar na primeira semana, sabe? Aconteceu algo sobrenatural. Porque quando eu dizia chegava para os médicos e falava, né, que eu tenho a tal doença autoimune, aí quando eles falavam, porque eu tinha muita restrição de muitas medicações. Então, minha oncologista, Deus pegou ela e disse, olha, eu vou pegar você agora e vou colocar você na frente de Marcela. Foi, pra mim, ela não tem explicação. Né? Ali é presente real de Deus, sabe?
porque ela teve todo o cuidado, toda a delicadeza. Meu tratamento ele foi todo adaptado. Então, eu tive algumas intercorrências no caminho e ela sempre ia ali adaptando ao que meu corpo ia conseguindo fazer. Então, em alguns momentos a gente não conseguia fazer uma medicação que era padrão ouro, mas conseguiria fazer uma secundária. Então, assim, eu passei pelo processo de quimioterapia, fiz mastectomia na mama esquerda e a cicatrização com prótese imediata, que é colocar a prótese na própria cirurgia. Isso. E aí, depois também fiz rádio e fiquei tomando outra medicação, que é TDM1, o nome da medicação, que ela é tipo um imunobiológico, que ele tem um controle maior até completar 1 ano de tratamento. Que é pra, quando você vai fazer a mastectomia, que ainda tem alguma residual lá do tumor. Porque na maioria das vezes, como o tumor é muito pequeno, no meu caso era pequeno, ele era sólido cístico, então quando começa a quimioterapia, ele já some. E aí, de fato, ele não ficou palpável, né? Depois da quimioterapia. Mas quando eu fui operar, lá ainda viu que tinha um pedacinho, um restinho dele. E aí, por isso eu fiz a mastectomia e tive que continuar esse tratamento. Mas eu terminei em janeiro desse ano, essa medicação. Ainda estou aqui com catéter, que a gente coloca para facilitar a medicação. Também. Tu ainda tá... Mas, para mim, terminou em janeiro e passou. Passou. Né? Eu sempre falo no passado, eu tive e foi. Eu venci. Eu venci. E qual foi o momento mais desafiador do tratamento, assim, para vocês? Desde o diagnóstico até o fim, né? Até a cura. Caramba, para mim, nada supera o diagnóstico. Eu teria o choque da notícia. Eu teria milhares de histórias, assim, para contar, de muita dor. Uma coisa, inclusive, que eu tinha muito pavor, assim, na época, eu descobri o câncer, sei lá, dia 10 de setembro, 11 de setembro, por aí, né, logo depois do feriado de 7 de setembro. E muito próximo ao Outubro Rosa, né? Sim. Então, eu ficava assistindo em casa, tentando digerir, não pela parte científica, que era o que eu sabia. E você dava palestras, né? Porque você é da área de saúde. Isso, eu sou então enfermeira. Você sempre... Então, minha vida inteira, eu sabia estatísticas decorado. Da incidência, do número de mortes, 95% de chance de cura. Só que na minha cabeça era aquela confusão. Era um anjinho dizendo, lembra daquelas estatísticas do 95% de cura? Mas no outro lado era o diabinho dizendo assim, mas tu lembra daquela tua paciente que tu teve, que morreu de câncer de mama? Então, ser profissional de saúde me atrapalhou muito nesse sentido emocionalmente. E no processo inteiro, eu acho que eu poderia listar vários momentos que foram de muita dor. Eu tinha comentado antes, né, que acho que o diagnóstico, para mim, foi muito difícil, porque de fato, eu vivi o luto da minha morte estando viva. Então, foi algo muito pesado. Até digerir, eu costumo dizer que eu nem digeri, sabe? Que eu passei. Que não foi algo que eu consegui digerir e sentir aquilo. Eu passei. E acho que perdeu o cabelo. Perder o cabelo foi extremamente significativo, assim. Eu tive grande sofrimento físico, mas nenhum É muito engraçado, porque a gente fala de uma doença física, mas sem sombra de dúvidas, o câncer, pelo menos pra mim, ele foi muito mais emocional do que físico. As dores físicas eu conseguia suportar, mas as emocionais é muito mais difícil. Justamente, acho que pra gente, mulher, né, essa questão da vaidade, de perder o cabelo, deve pesar muito. A gente acha que a força da gente tá na beleza, né? É verdade. E aí, quando a gente perde o cabelo, eu acho que ainda mais difícil do que eu perder o cabelo foi perder a sobrancelha, pra mim. Eu não perdi a sobrancelha. Vejo. Eu tinha terminado. Não, sobrancelha, eu tinha terminado o tratamento das químios e aí, uma semana depois, caiu tudo. E aí eu disse, agora, já tô sem cílio, sem cabelo, agora sem sobrancelha. Mas o mais desafiador foi o diagnóstico pra mim, sem dúvida. A notícia, né? Apesar que, como eu fiquei congelada no tempo, eu só fui literalmente depois o cabelo. E eu acho que, para fechar, o pós-tratamento foi muito... Nossa, Camila. Lidar com o mundo, porque uma coisa é todo mundo... Você tá lá na posição que todo mundo... Que você consegue fazer suas coisas, né? Você tá lá você tem total liberdade para fazer tudo, e daqui a pouco vem o diagnóstico, aí todo mundo fica com mau cuidado, Sim. que você não pode pegar um peso, uma sacola e... aceitação, tipo, eu não tô doente, né? Várias vezes eu me deparei, não tô doente, por quê? Pra que esse tratamento todo? Não quero isso. E aí, daqui a pouco, né, a pessoa começa
a recuar, e aí daqui a pouco, depois que eu, né, pelo menos assim, quando eu passei por todo o tratamento, que eu disse, não, agora fiz químio, fiz rádio, tô pronta. E aí pra mim veio um maior choque, eu não estava pronta para encarar o mundo de novo, eu não sabia nem por onde começar. Então foi Interessante esse muito relato. mais difícil, É sabe? muito engraçado isso. Na hora que Camila falou, até interrompi, assim, nem me controlei aqui, nem respeitei a fala. Não tem problema. Te interrompi. Porque isso é uma coisa que ninguém fala. Sim. E aí as pessoas falam muito do diagnóstico, do processo. E foi uma coisa que eu sofri muito e nunca ninguém tinha falado isso comigo. Uhum. E até eu comentei, na época eu tava na terapia, né? E aí eu comentei com a minha terapeuta. Nunca ninguém me falou, porque as pessoas esperam que você terminou o tratamento, vida nova, vai comemorar e vai ficar feliz para sempre, porque afinal você está viva. Só que você não sabe como você está viva muito bem. E eu tive, num período que, pós-tratamento, né, quando eu tive o diagnóstico, tinha pedido demissão do meu trabalho e estava fachada só para o doutorado. Eu era bolsista do doutorado lá na Federal. Então, quando terminou o tratamento, eu estava desempregada, porque eu tinha pedido demissão do meu trabalho, eu tinha trancado o doutorado e eu não queria voltar para o doutorado, porque o doutorado para mim era um fator estressor. Não era uma coisa que eu ia de boa aos poucos. E você tem muito medo, eu acho, do que é que eu posso, do que eu não posso. Será que eu voltar para o doutorado eu vou adoecer? Porque a gente tem muito esse pensamento de ligar causa e efeito, né? Então, foi isso que lhe causou essa doença, né? Tentar buscar essas justificativas. E, de fato, esse pós ninguém me falou. Eu nunca ouvi ninguém falar desse sofrimento do pós. Até como as pessoas também E vão... lidar, te receber, né? assim, sabe? Imagina, eu também eu pedi demissão de onde eu trabalhava. E aí, como é que eu vou trabalhar agora? As pessoas vão olhar uma pessoa que teve câncer. E eu vou falar numa entrevista de emprego. Como é que eu vou eu tô falar? voltando, porque você tá fazendo o quê? Não, eu tava ali tratando um câncer, aí agora eu voltei querendo emprego. Exatamente. Né? E aí eu tenho que ter as consultas periódicas, e aí eu vou ter que me ausentar durante tanto tempo, né? E, enfim, mas o pós, pra mim, sem dúvida, ele foi o pior. Principalmente porque eu terminei o tratamento em dezembro e eu tive rejeição, já tinha próteses e meu corpo já vinha rejeitando pós-cirurgia do quadrante. E aí, quando foi em abril, minha prótese ficou exposta e, assim, o médico... Teve que passar por mais uma intervenção. Exato, 2, na verdade, porque ele trocou e aí, daqui a pouco, de novo, eu disse, não, tá bom. Sabe, se eu soubesse que ia causar tudo isso, talvez eu tivesse economizado esse trauma, que eu acho que o trauma foi muito pior, sabe? Mas... E vocês falaram muito também de rede de apoio, né? Como é importante a gente ter pessoas nos momentos difíceis, né? Não só nos bons, mas principalmente nos difíceis. Sim. Então, assim, quem foram as pessoas, os anjos que Deus colocou na vida de vocês durante todo esse processo de tratamento? Olha, eu costumo falar que era a minha rede de cura. Porque houve, e é muito comum... Eu acredito muito em Deus, eu tenho uma espiritualidade muito forte. Então, eu acredito que meu processo pelo câncer foi, de fato, algo sobrenatural. Não foi desse mundo. E aí, eu falo isso porque, com toda a minha racionalidade, enfim, eu sou da área de saúde e faço pesquisa. Então, é uma pessoa extremamente racional, né, minha gente? Sim. Científica. Então, com toda a minha racionalidade, eu não conseguiria enxergar que meu corpo passaria por aquilo, suportaria. E eu digo que foi algo sobrenatural porque eu fui carregada. Então, eu tive minha família, principalmente minha irmã, demais, meus pais. Tem uma grande amiga minha, Tati, que foi assim, meu anjo da guarda, assim, que foi quem esteve comigo em todo o processo de descoberta, que providenciou tudo, todos os médicos, todos os exames. Minhas amigas todas... meus alunos, eu sou professora também. Então, foi uma comoção, assim, gigantesca. Eu lembro do porteiro perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Eu acho que ele pensou que eu tinha entrado no Big Brother, que eu tinha virado artista, alguma coisa assim. Porque não parava de chegar presente, flores na minha casa. E de um respeito muito grande, sabe? Isso é o que me... tô toda arrepiada falando. Isso é o que me impressionava, assim, porque... eu olhava para o rosto daquelas pessoas e sabia que elas não sabiam o que fazer.
só que parece que elas sabiam exatamente o que fazer. Então, eu fui inundada por uma quantidade de amor, assim, absurda. Tinha dia que eu parava, olhava o pessoal lá da Federal, que era da turma, né, do mestrado e do doutorado, me mandaram flores, cestas, enfim, era de todos os lugares que eu tinha relações, eu recebia a mobilização das pessoas de amor, né? muito grande. Então, eu acho que, eu sempre falo que foi minha rede de cura que me curou e que foi uma maneira que Deus encontrou de me manter firme. E eu tô aqui, né? Foi por essas pessoas, foi por esses amigos, assim. E que foi muita gente, não foi pouca gente, foi muita gente. Que, como diz meu pai, onde é que tu tem arrumado tanto amigo? Eu digo, bom, acho que eu tô fazendo alguma coisa de boa por aí, porque... a vida tá retribuindo. Eu recebi muito amor. Eu também. Muito. Muito, assim... Minhas amigas, não dá nem pra citar, porque senão daqui a pouco começa a confusão. Mas assim, elas foram fundamentais. Minha família também. Mas, sem dúvida, eu descobri que tem amigo que não... Tem parente que, né? Assim, tem amigo que não é parente e é isso. Minhas amigas, minhas irmãs, do mesmo jeito que eu me aproximei de muita gente, sim, eu me afastei também de muita gente, porque a gente começa a se enxergar, né, de outra forma. Mas, sem dúvida, minhas amigas foram, primeiro Deus, segundo elas estão na mesma posição, sabe? E eu cheguei num momento que Kati sabe, eu ia muito pra missa, sim, né, dia de quarta, e foi difícil porque eu tive que abrir mão das minhas idas à missa, e aí foi um momento que realmente eu me encontrei com Deus, assim, eu fazia assim, agora só tem sou eu e você. Eu e você, eu e o Senhor, e pronto, e agora, como é que eu faço? E ele ensinou que é tudo no tempo dele, né? Tudo no tempo dele, e a vida retribui até hoje, né? Sinal que é isso. Com toda certeza. Que fazemos coisas boas. E eu acho que não tem nenhuma fé que não se sustente na dor. É verdade. Né? A gente, às vezes, é muito alimentado por crença, na verdade, né? E acho que nesses momentos de profunda dor é que você não tem outra alternativa a não ser entregar. Eu consigo até falar que eu acho que é inimaginável alguém passar por tamanha dor sem acreditar que tem alguém ali com você. Porque eu era cercada de amor, teve uma rede de apoio gigante, mas vários momentos eu me sentia sozinha. Exatamente. Porque eu não conseguia nem descrever o que era que eu sentia. Então, as pessoas falavam assim, mas quer conversar? Eu dizia, eu não consigo. Porque eu não consigo expressar o que eu tô sentindo. Então, é Deus, sabe? E tem uma frase, assim, que eu gosto muito, que diz que Deus só dá aquela batalha que a gente consegue suportar, né? E eu acho que é isso. Eu acredito também nisso, Kátia. Eu acredito mais ainda em que, quando eu descobri o câncer, eu fiquei muito revoltada. Não por me achar melhor do que ninguém, porque eu já tinha sofrido muito por questões de saúde. Sim. Então, eu já vinha de um processo de adoecimento, de internação, de muita medicação. Fazia só 3 anos que eu tinha conseguido controlar essa doença autoimune que eu tenho. Então, quando eu descobri o câncer, eu fiquei muito revoltada. Eu dizia, meu irmão, com Deus, que desnecessário. Eu dizia assim, Deus, que desnecessário. Porque tem gente que nunca levou uma tapada e eu tô aqui de novo, sofrendo, e vou morrer. E eu achava que a história era essa. E aí, com o tempo, eu acho que foi um dos meus encontros mais profundos, assim, com Deus. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa completamente aleatória. Ela é até uma blogueira, inclusive. Botou uma foto lá com um fundo rosa. Eu achei legal e fiz no meu também. Numa madrugada, uma coisa aleatória. Ela estava num restaurante em São Paulo. Ela entrou no meu Instagram, mandou um direct pra mim, dizendo, ela é cristã e tal. E Deus mandou te dizer... não se conheciam? Não. Eu seguia ela no Instagram, mas ela não me conhecia. Enfim, uma pessoa aleatória. E aí ela disse, você acredita em Deus? Eu disse, acredito. Nunca tinha trocado uma palavra com essa mulher, viu?
E aí ela mandou pra mim, ó, Deus mandou lhe dizer que essa batalha não é sua, é dele. Você só precisa confiar, acreditar e seguir. Pare de se perguntar os porquês. E na hora eu gelei, porque eu tava em oração naquele momento. E pronto, naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a entender do que era que eu tava falando. Que não era mais Marcela que tava ali. E eu acho que até pela própria área de atuação mesmo, a gente acaba muito querendo ter o controle. Sim. Então, ver qual é a droga, qual é o medicamento. A parte mais técnica, As né? reações adversas, quais são os próximos passos, as mudanças que vão acontecer no meu corpo nos próximos passos. Mas a partir daquele momento eu entendi. Eu não tenho nada para fazer. Sabe qual é o meu papel? Ir lá. Então, acho que essa foi a grande virada de chave, assim, de dor, de sofrimento. De que naquele momento eu entendi que morrer ou viver não era uma escolha minha. Era de Deus. Então, que todo dia eu ia viver aquele dia. E foi assim que eu consegui passar por tudo. Degrau por degrau, como minha onco maravilhosa diz. Marcelinha, pare de olhar para a escala toda. Você tá muito agoniada. Olhe só o degrau de hoje. Eu dizia, tá certo, só o de hoje. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Qual foi, assim, o momento mais marcante, o mais esperado ao longo do tratamento? Vai, Cami. A minha, quer dizer, o meu momento, o momento mais esperado foi tocar o sino. Da última químio. Da última químio. Nossa. O cabelo, eu já sabia que ia acontecer, não tinha o que fazer, ele ia cair. Não que eu estivesse esperando por isso, mas era a esperança que ele não caísse. Ele demorou 21 dias para cair depois da primeira químio, e eu achando que eu ia ser diferente, que não ia acontecer. Depois da primeira químio, o medo, né, do novo. Mas depois que aconteceu a primeira, e aí o momento que eu mais esperei foi a tocada do sino. E eu quebrei o sino quando eu toquei. Foi, porque ali... De tanta alegria, foi, né? Ali Alegria. eu toquei com muita força, muita. E o momento foi o momento mais esperado. Eu tinha os calendários dos meses, eram vários calendários, e cada dia que passava era um xizinho. Eu tinha a caneta específica para aquilo ali, mas a gente não sabia. Eu não sabia. Eu falo a gente porque todo mundo na expectativa não sabia o que aconteceria. Mas eu também nunca tive medo de morrer, sabe? Eu nunca passei por esse medo. pensamento. Não, eu entendi bem, se tá acontecendo isso, vou vestir a camisa e se embora. Mas eu não ficava no lado, eu não queria que as pessoas me tratassem como doente, sabe? Eu fazia de tudo para tentar ter autonomia diante a várias situações, por mais que algumas eu não consegui, mas tudo certo. Mas eu fazia os momentos de químio, por exemplo, que eram os mais esperados, eu fazia daquilo ali o melhor momento da vida. E eu acho que ali foi de onde eu realmente arrumava força. Assim, era mais uma, menos uma, e, sabe? Mas eu acho que o momento do sino foi... Depois que eu passei daquilo ali, eu disse, agora sim, agora que vier, tô pronta. É engraçado porque o momento do sino é muito significativo, né? Pra mim também foi um dos momentos assim mais importantes. Acordar da cirurgia, eu fiz mastectomia. Então acordar, ver que eu tava viva, eu segurei a mão assim, né? E aí a mama tava bem inchada ainda. E aí eu brinquei, eu disse, meu Deus, eu fiquei com o pé de Jojo todinho. Porque quando a gente termina, ainda tem curativo, enfim, fica bem grande. Acho que foram momentos muito... de uma felicidade que a gente não consegue dimensionar. Exatamente. Não dá pra dizer assim, eu tava feliz. Porque é algo muito... É tudo muito grande, sabe? As emoções, elas são muito amplificadas. A dor é muita dor, a felicidade é muita felicidade. Mas quando eu terminei o primeiro ciclo de quimioterapia, que são as famosas vermelhas, que é o ciclo de quimioterapia mais pesado, pra mim foi a minha maior vitória. Porque na minha cabeça era assim, se eu conseguir passar pelas vermelhas, tá tudo certo. Porque nas brancas eu vou conseguir tirar de boa. Foram quantas sessões? Eu acho que eu fiz só 4. Acho que eu tinha uma quinta pra fazer, mas não consegui fazer.
porque eu tive herpes zoster. Então, eu tive que dar uma pausa para conseguir fazer, retomar, né? Mas foi tão... Na minha cabeça era assim, se eu conseguisse passar das 4, acabou. Então, é tanto que eu terminei aí a quimioterapia, as pesadas por volta de dezembro, eu acho. E acho que outro momento muito significativo, assim, foi quando saiu do meu teste genético, que não tinha alteração genética, que é um momento que a gente... Na verdade, o baque inicial é o diagnóstico, mas a gente vai passando por ciladas, assim, enormes. Porque você tem um diagnóstico, aí diz, não, mas peraí, a gente tem que ver se não tem metástase. Então, aí começa outro sofrimento, né, de dizer, meu Deus, quer dizer que ainda, além disso, eu ainda posso ter uma coisa pior? Pode. Aí, de repente, daqui a pouco você já acha que o diagnóstico não foi tão ruim assim, né? Porque você vai tratar e vai ficar boa. Pior foi quem descobriu e teve metástase. Então, ainda teve um dado momento ali que eu podia ter uma alteração genética e precisar retirar os ovários e as mamas. Então, foi gerado, eu gerei uma tensão enorme, assim. E ali foi perto do Natal, foi bem no período em que eu terminei as químios mais pesadas e recebi o resultado do teste genético, que não tinha nenhuma alteração. Então, pronto, ali foi, pra mim, assim, o luto, ele durou mais ou menos esse tempo, assim, de setembro até dezembro, mais ou menos. E aí, depois de dezembro que eu terminei as vermelhas e teve esse teste, acho que depois disso eu fui aliviada, achando que agora ia ficar tudo bem. Então, esse Natal, assim, especificamente... O dia do Natal, eu lembro de uma felicidade, assim, indescritível. Eu estava no interior, para minha família de Belo Jardim, estava boa parte da minha família lá, e eu sonhava muito com esse dia. Então, se eu conseguir pensar, assim, de um momento marcante, eu diria aquele dia do Natal. Eu recebi o exame do teste genético no dia do Natal. Obviamente, eu não tive coragem de abrir. Muito marcante. Quem abriu foi minha irmã. E aí, a gente ficou naquela, vai, não vai, vai, não vai. Minha médica disse, não, vá pro interior, na volta, você vem aqui, a gente pega o resultado. Aí, Marília, vai aí. Aí, Marília foi abrir e disse, não! Aí, pronto, acabou. A gente começou a gritar, e foi meu presente de Papai Noel. Sem sombra de dúvidas. Coisa boa. E hoje, como é que tá essa questão do acompanhamento de vocês, depois de tudo isso? Como é que funciona para vocês a questão da prevenção, de exames, a frequência? Então, hoje eu faço acompanhamento a cada 6 meses, inclusive já é hora de fazer de novo. Então, é assim, a gente faz, eu fiz os primeiros, né, que foi no início do ano, e aí tava tudo tranquilo, tudo certo, mas eu acho que a gente... É novo, né, isso? Não, assim, a sensação não dá pra dizer, porque é muito medo, né? É muito medo. Por mais que eu tenho uma atitude muito positiva em relação a tudo isso como algo que de fato passou, né? Mas a gente sabe que pode existir reincidivas, a gente não quer que exista, a gente não vai pensar sobre isso. É algo que, honestamente, eu não penso sobre. Na minha cabeça não passa esse tipo de pensamento. E se o câncer voltar? Não passa. Mas, obviamente, quando a gente tá naquele período que vai fazer os exames, acaba sendo um gatilho, né? E como já aconteceu uma vez, você sabe que, de repente, pode acontecer. Eu ainda tenho o catéter, né? Que era por onde eu fazia a medicação, o catéter totalmente implantado. E aí, eu ainda não tirei o catéter. Então, a cada 21 dias, eu vou lá ainda fazer a heparização do catéter, que é como se fosse limpar o catéter. E o acompanhamento a cada 6 meses. Então, já, agora em novembro, eu retorno. O meu já vai ser agora. Também, agora eu tô fazendo a cada 3 meses. Eu ainda tô nesse cuidado. Tem um catéter também. A minha maior agonia era tirá-lo. Depois que o tratamento acabou, mas depois do pós, que foi tão turbulento que eu desisti. Eu disse, deixa ele aqui, depois eu penso. Faço a limpeza, mas não faço com tanta frequência assim. Eu espero mais, porque eu tenho um pavor à agulha. Imagina que foi algo que eu não consegui digerir ainda. É difícil, mas enfim, não fico nem pensando nisso. Agora eu tô pensando nele, que vou ter que fazer a limpeza semana que vem, mas tudo certo. Mas o medo sempre presente, né? Mas eu acho que a gente não pode mostrar o medo, que a gente tem medo dele. É tipo isso, sabe?
tá com medo, vai com Tem medo que mesmo assim. enfrentar. Exatamente. E sabe, eu acho que é uma coisa que é muito bacana, assim, da gente falar, porque eu acho que quando as pessoas... E aí eu penso muito assim, em quem tá em casa que acabou de descobrir o câncer. Isso que eu queria saber de Ai, vocês. desculpa. O que é que vocês diriam? Não, é ótimo você ter puxado. Eu queria saber o que é que vocês diriam para mulheres que estão nesse processo, que descobriram recentemente o câncer de mama e vão começar, né, o tratamento. O que é que vocês tinham a dizer para elas? Na verdade, desculpa, Cátia, roubei tua... Né? Mas foi porque a fala de Camila me lembrou muito, na época em que eu buscava informações de pessoas normais que tinham vivido. Porque a informação que eu tinha era da ciência, era de artigo de um paciente, né? E eu queria saber pessoas que falavam como se sentiram. E aí sempre vinha muita gente, depois que o negócio passa, sabe, Cátia? Com uma romantização. Ai, o câncer me ensinou muito, eu sou uma pessoa muito melhor e eu sou muito mais forte. E aquilo pra mim soava um pouco meio como agressivo. Como assim eu vou conseguir classificar como uma coisa boa, uma coisa que me trouxe tanta dor e tanto sofrimento e ainda traz? Sim. Então eu acho que algo que foi extremamente importante no meu processo, inclusive eu estar aqui bem hoje falando sobre isso, é porque eu vivenciei esse processo com muito respeito. Então, eu faço doutorado em saúde mental. É uma área que eu já venho de um estudo pessoal há um bom tempo. E eu acho que tudo que eu estudei e vivenciei de cuidado com a minha saúde mental antes de ficar doente foi decisivo para eu ter conseguido enfrentar tudo isso com muito respeito. Então, as pessoas... Aos seus sentimentos, Isso, as pessoas esperam muito que a gente fique muito bem, que a gente reaja sempre muito bem. E em vários momentos eu soube colocar lá... Hoje é o dia que eu vou chorar. Eu vou sofrer porque tá doendo muito. Tá, amanhã eu coloco minha peruca e vou pra balada com as minhas amigas. Tava lá no Porcs com minhas amigas. Mas hoje eu não quero. Hoje é o dia que eu vou sofrer. Então, acho que o que eu diria, principalmente, pra quem acabou de descobrir o câncer, é que se ame, aceite o amor, porque você vai receber muito amor, mas se respeite muito. Exatamente. Então, as pessoas não sabem, não ficam com raiva, porque ninguém sabe lidar com essa situação. Inclusive você, ninguém sabe. Então, você precisa dizer. E eu acho que essa comunicação muito clara com as pessoas que estavam perto de mim foi muito importante. Então, minhas amigas, elas perguntavam se eu queria ver alguém ou se eu não queria. Se eu queria sair esse respeito, ou se eu queria né, ficar em casa. com que Ficar em você casa dá sem fazer isso, nada. Todo mundo em silêncio. Ou ok. ou não quero, ou eu quero ficar sozinha. Então, ter essa comunicação muito Sim. clara, sabe? E receber esse amor. Eu acho que não tem nada, né, Camila? Se a gente pudesse falar, assim, da coisa que tem mais força, é o amor que a gente recebe nesse processo inteiro. É o amor. Então, se ame, né? Porque acaba sendo um processo... não tem como não ser individual, né? Receba esse amor e se respeite muito, sabe? Acho que ter esse respeito pelo processo que você está vivenciando é algo muito importante. Eu diria também. E reforçaria que se tá com medo, só vai. Tenha fé, pratique a sua fé, né? Eu acho que ela é fundamental para qualquer coisa. E o amor. E eu estava acostumada a dar, né? Sim. E aí a gente fica numa posição que a gente para de dar para receber. E é difícil para quem tá lá, sabe? Não, eu que tô sempre servindo, eu que tô resolvendo. E é muito bom receber amor. Com certeza. É muito bom olhar para si, sabe? E olhar, sentir orgulho de você ver a sua força. É muito bom isso. Eu não conseguia enxergar a Camila que eu enxergo hoje. E é que nem puxar um freio mesmo e, sabe, é acreditar, sabe, Kati? Eu falaria fé, acreditar. Eu sei que todo mundo fala, tudo tem um propósito, mas de fato tem um propósito, tudo. E a parte do romantizar que eu sou uma pessoa melhor depois do câncer, de fato eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? E eu não vou dizer que eu agradeço a Deus por ter passado, mas eu
agradeço a Deus por ele ter me dado essa oportunidade Sim. de crescer em todos os aspectos, sabe, da vida, principalmente o lado espiritual da coisa, sabe, de olhar para o próximo com mais empatia, sabe, de olhar a vida de outra forma. É um romantizar, mas que você termina realmente é o que de fato é. E às vezes, como eu estava conversando com vocês, às vezes eu nem me lembro o que eu passei. Sabe como é você, sabe, e tá tudo bem. Diferente de Marcela, durante o tratamento, eu não pesquisei absolutamente nada. Se você me perguntar qual o nome da medicação que eu tomava, não sei. Só tomava? Não, eu só ia, não queria saber, classificava vermelha, branca. Porque assim, se a gente vai pesquisar, eu acho que isso foi fundamental, sabe? As pessoas falavam, vai fazer terapia. Não fiz terapia. Eu não tomava remédio, eu disse, vou enfrentar essa guerra. Nossa. E vou. E tenho muito orgulho de ter vencido. Acabou já. Graças a Deus. Eu, inclusive, vi no rádio esses dias, encerrando o nosso bate-papo aqui, que eu achei bem interessante, uma campanha do governo que pergunta a algumas mulheres o que é que elas diriam para elas no passado, se elas soubessem que iam enfrentar o câncer no futuro. Aí eu queria saber o que é que você, Camila, diria para você e o que é que você, Marcela, também diria para você. Eu diria para ter mais paciência. Eu teria tido um pouco mais de paciência, porque eu aprendi a ter paciência na luta, e é ruim praticar paciência, assim, é uma coisa que eu não tinha muito. Não tinha o hábito, né? Não, eu queria as coisas para ontem, sempre com essa mania de querer resolver tudo. Uma coisa que eu adquiri durante o tratamento, que eu não deixei de um dia sequer atividade física, sabe? Ela foi a minha maior terapia. Você já fazia antes? Não. Então, ela foi a minha maior terapia, sabe? E eu diria para se amar mais, olhar para si. Porque às vezes a gente olha muito pro outro e a gente esquece da gente. E eu diria isso. Eu diria isso para Camila do passado. Que eu diria pra Marcela, eu diria, mulher, tu não vai morrer, não. Eu diria que não vai morrer, porque somente quem deu a vida pode tirar. E que a gente não pode colocar um ponto final numa história que não foi Deus que colocou. Então, eu aprendi a ser mais tranquila, aprendi a ser mais resiliente, aprendi a ter mais paciência, mas, sem sombra de dúvidas, assim, o maior aprendizado, eu acho que o mais forte e significativo para a minha vida é entender quem é o piloto, que não sou eu. Exatamente. Que eu posso chegar até aqui, mas daqui por diante é só com ele. Então, quando a gente acaba se colocando, a gente trabalha muito, e aí não é uma crítica, tá? Porque é algo que eu vivo e trabalho. A questão da autoconfiança, do empoderamento. E, obviamente, isso é muito importante pra gente ter, né? A gente precisa acreditar em si nesse processo. Mas, talvez, eu era alguém que tinha isso excessivamente. Eu acreditava muito em mim, muito na minha força. E no câncer foi um momento que eu entendi que, na verdade, a força não era minha, era dele. Então, o câncer me ensinou que tem um piloto na minha vida, que não sou eu. E que o ponto final só quem coloca é ele. Enquanto ele vai colocando vírgula, amor, a gente vai vivendo. Um dia por vez, né? Isso. E da melhor maneira que a gente consegue viver, né? Com certeza. Tentando fazer o melhor que a gente consegue, viver o melhor que a gente consegue. Viver o presente é a melhor coisa, sabe? Isso. Que a gente... Estar no momento presente, né? A gente cria tanto expectativas. Mas o melhor da vida é viver o momento. Sim. Concordo, total. Assim, lembranças do passado a gente vai ter, mas o mais importante é o hoje, é o agora, sabe? E é bom demais olhar pra trás e ver que passou, né? É muito bom viver. Nossa, eu tô muito feliz de ter vocês hoje aqui com a gente, compartilhando, né, a história de vocês tão linda, de luta, de superação, né? E inspiração também para outras mulheres
que de repente estejam passando por esse momento hoje. Então, eu queria agradecer mais uma vez Me arrepiei. a Mila e a Marcela Obrigada, por terem Karen. participado Eu que agradeço. conosco desse momento hoje. Obrigada, Marcela. Obrigada, foi um por compartilhar. prazer enorme. E eu encerro com a mesma frase que eu comecei, né? Partilhar a cura. Então, que a gente saia aí contando uma história que é cheia de significados. E Isso. hoje essa história, né, é muito mais sobre outros significados do que sobre mim mesma. Então, não fala de força de Marcela, fala de um monte de coisa que tá por trás. De fé, de Deus, de amor, De né? amigos, de amigos. né? De família. Então, tem muita coisa por trás disso. Uma vitória nunca é sozinha, nunca Não. é da gente sozinha, A né? gente nunca tá só, né? A gente carrega um monte de gente junto com essa vitória. E a gente sozinho não vai pra canto nenhum. Concordo Não. também. Fato. É. Não conseguimos. Obrigada, meninas, mais uma Obrigada. vez. Deus abençoe Obrigada. vocês com Amém. muita Amém. saúde sempre.